Você sabia que 95% das empresas familiares do agronegócio não chegam à terceira geração? Segundo o IBGE, 30% das empresas do agro chegam à segunda geração e apenas 5% delas chegam na terceira geração. Muitas famílias deixam para resolver a sucessão apenas quando ocorre um falecimento, e isso não é diferente quando se trata de família com atividade rural. Disputas judiciais prolongadas entre herdeiros, dificuldades na administração da fazenda, tributação elevada na partilha sem planejamento adequado, venda de ativos para pagamento de impostos e dívidas. São algumas situações que ocorrem quando não tem o planejamento patrimonial para uma solução tranquila. Olá, eu sou a doutora Regiane Gregório, advogada com mais de 25 anos de experiência, pós-graduada em Direito Empresarial, Direito dos Contratos e especializada no planejamento patrimonial da família com a holding familiar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui você aprende educação patrimonial e como transformar seu patrimônio em um legado para as gerações futuras. No vídeo de hoje, vou te mostrar como o planejamento patrimonial pode garantir que sua fazenda, empresa rural ou agroindústria continue prosperando por gerações. Eu vou te revelar a estratégia que grandes produtores rurais utilizam para evitar conflitos e economizar milhões em impostos. Vamos começar? Por falta de planejamento patrimonial, sem uma estrutura jurídica bem definida, uma fazenda ou área rural produtiva pode ser fragmentada entre os herdeiros, resultando em propriedades menores, muitas vezes improdutivas e muitas vezes inviáveis economicamente. Isso acontece porque ao longo das gerações, a terra se divide repetidamente, dificultando a produção em larga escala e reduzindo a rentabilidade da atividade agropecuária. E olha o que aconteceu com meu cliente João Batista. Após ter herdado com seus 2 irmãos a empresa familiar rural que responde pelo sustento de suas respectivas famílias, a irmã Teresa faleceu, deixando marido e 2 filhos. Por conta desse falecimento, 1/3 dessa empresa familiar foi inventariada e transferida para os herdeiros de Teresa, os filhos e o marido. Acontece que o viúvo de Teresa contraiu um novo matrimônio e, apesar de ter se casado com o regime da separação total de bens, a nova esposa é herdeira e, se o então viúvo falecer, ela tomará conta do negócio e passará a decidir sobre o negócio da família junto com os cunhados e enteados. E olha que esse não foi o motivo pelo qual o meu cliente me procurou. A preocupação dele era quanto à divisão das terras mesmo, que numa primeira geração foi dividida entre 3 irmãos. E nesta segunda geração seria dividida entre 6 herdeiros, porque cada um deles tiveram 2 filhos. Mas vejam que após passar pela consulta, ele verificou mais um ponto de necessidade, de atenção e de proteção a ser realizado: os novos relacionamentos do viúvo e herdeiro. Muitos produtores rurais acreditam que a sucessão patrimonial é algo distante, que só deve ser pensado no futuro. Mas a realidade é que a falta de planejamento pode trazer consequências devastadoras para a continuidade dos negócios da família. Outro desafio enfrentado pelo produtor rural é a falta de profissionalização da gestão para a continuidade dos negócios rurais. A dificuldade na transição
da gestão da fazenda para os herdeiros é uma realidade enfrentada por todas as famílias do agro. Não é raro que os filhos dos produtores rurais se formem médicos, advogados, engenheiros e até morem no exterior, permanecendo um ou até nenhum herdeiro na gestão da fazenda e do negócio rural juntamente com os pais. Por isso, a transmissão da gestão da fazenda para os herdeiros é uma dificuldade enfrentada devido à ausência de um modelo de governança e de regras claras que podem levar ao comprometimento da sucessão e até conflitos internos. A profissionalização da gestão, com regras bem determinadas, dentro de uma holding familiar, ela garante que uma administração continue eficiente e alinhada aos interesses do negócio. Comenta aqui se você, produtor rural, já aplica em sua gestão regras de governança, mesmo sem a criação de uma holding familiar. Eu quero saber. Então vamos lá. O que é holding familiar no agronegócio? Você viu que os desafios de sucessão no agronegócio podem impactar diretamente na continuidade ou não das atividades da produção rural. Vamos falar então sobre uma solução que pode garantir a continuidade do seu patrimônio rural por gerações: a holding familiar. Uma holding familiar é uma empresa criada para administrar bens e negócios de uma família de forma organizada e eficiente. No contexto do agronegócio, ela é fundamental para proteger as propriedades rurais, atualizar a tributação e garantir que a sucessão ocorra sem burocracia e conflitos entre os herdeiros. Os bens da família, como fazendas, maquinários, rebanhos e até mesmo a produção agrícola, são transferidos para uma holding familiar que passa a ser um proprietário formal desse patrimônio. Em vez de cada herdeiro possuir uma parte da fazenda diretamente, eles passam a ter cotas da holding familiar. Dessa forma, os bens continuam protegidos e a administração do negócio fica centralizada, evitando a fragmentação e garantindo uma gestão mais profissional e eficiente. Podemos destacar 5 vantagens que a holding familiar traz para a sucessão no agro. A primeira delas é: evita a divisão de propriedade rural entre os herdeiros. Como os bens ficam dentro da holding familiar, os herdeiros recebem cotas em vez da fração da terra. Uma fazenda continua unificada e produtiva. 2. Facilita a sucessão patrimonial sem inventário. Como os herdeiros eles recebem cotas da holding familiar, a transição acontece de forma planejada e sem burocracia de um inventário, que pode ser demorado e caro. Terceiro, reduz custos tributários. A holding familiar ela permite um planejamento tributário eficiente. Impostos sobre herança e sobre a atividade agropecuária são pagos em valores licitamente reduzidos. Quando um produtor rural falece sem uma estrutura de holding, o patrimônio é transferido para os herdeiros através do inventário, que gera custos elevados, principalmente com o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Esse imposto, aqui no estado de São Paulo, ele é de 4%, mas pode chegar até 8% em outros estados, chegando a valores altíssimos e até milionários de imposto, pois incide sobre o valor de mercado dos bens, o valor de mercado da terra. Então vamos falar agora da quarta vantagem que a holding familiar traz para a sucessão no agro. Lembre-se que são 5 vantagens, então não saia daí. A
quarta é protege o patrimônio contra riscos jurídicos e financeiros. A estrutura da holding familiar, ela ajuda a proteger o patrimônio contra passivos judiciais e de individualização, garantindo a segurança dos bens da família. A produção rural, ela envolve uma série de riscos operacionais que pode comprometer seriamente o patrimônio da família. Dívidas com bancos, contratos com fornecedores, variações do mercado e até mesmo disputas judiciais podem colocar em risco a fazenda e os bens pessoais do produtor. Por isso, a proteção patrimonial é fundamental. Segregar o patrimônio pessoal e empresarial para evitar perda de bens em processos judiciais e dissolução é uma boa pedida. A holding familiar, ela permite que os bens patrimoniais sejam separados da operação financeira do negócio. E isso significa que a fazenda continua segura, independentemente de oscilações de mercado ou dificuldades pontuais. Antes de eu te falar sobre a quinta vantagem da holding no agro, já dá um like e se inscreve aqui no canal, porque esse é o canal perfeito para você que quer saber mais sobre como organizar seu patrimônio e mantê-lo crescendo, pagando menos imposto. Não deixe para depois e se inscreve já no canal. E chegamos à quinta e última, mas não menos importante, vantagem da holding familiar no agro. Ela trata-se da profissionalização da gestão. Então, a quinta vantagem, profissionaliza a gestão. A holding familiar, ela permite a implementação de um modelo de governança que traz mais eficiência na administração dos negócios rurais e define regras claras para a sucessão e participação dos herdeiros. Vamos imaginar uma família tradicional do agro, onde o patriarca gerenciava a fazenda sozinho. Com seu falecimento, os filhos herdam a propriedade sem qualquer estrutura de governança definida. Um dos herdeiros quer continuar a produção, outro deseja arrendar a terra e um terceiro prefere vender a sua parte. Sem um acordo claro, surgem disputas judiciais e muitas vezes a única saída é a venda da fazenda para a divisão do valor entre os herdeiros, resultando na fragmentação do patrimônio e na perda de anos de trabalho. Agora, pense no impacto disso para a produtividade da propriedade e para a própria estabilidade da família. Isso poderia ser evitado com uma holding familiar bem estruturada e um modelo de governança definido com uma implementação de conselho familiar e regras de governança para garantir a administração profissional do patrimônio. Com essas vantagens, você garante, com uma holding familiar, que a sua propriedade rural continue gerando riqueza e seja um legado para as próximas gerações. Já vi casos de fazendas produtivas que, por falta de planejamento, acabaram sendo divididas e perderam sua força no mercado. Isso poderia ter sido evitado com uma estratégia bem estruturada. Lembre-se, planeje seu patrimônio, garanta o futuro da sua família. Gostou da explicação desse vídeo? Aproveita e assiste esse outro vídeo do canal. Por que não ter bens no CPF? Entenda os benefícios de ter um CNPJ guardando seus bens. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. E nos vemos no próximo. Até mais!